Mais uma live chegando para a gente falar um pouquinho mais sobre assuntos interessantes. Vamos esperar a galera chegar e aí a gente apresenta quem é que vai falar hoje com a gente. Olá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre educação hoje, vai ser tão bacana. Eu acho que no momento que a gente está passando agora, é importante ter assuntos interessantes para se discutir, né? Então, vamos ver se a gente consegue. Olá, Olá, tudo tudo bom com bem? você? Tudo. Ai, tô com saudade. Também tô, gente, né? Essa pandemia que Afastou não é a gente, forçou a fácil. gente a descobrir um outro universo dentro da nossa própria casa. Exato. Cada dia é um aprendizado, né? Bom, então assim, eu vou apresentar você pro pessoal e aí depois a gente. Aí depois você fala um pouquinho, tá bom? Tá bom. O Você tá Vinícius, conseguindo me ouvir direitinho? tô te ouvindo direitinho. Ótimo. Eu até ia por um óculos pra ficar também com cara de intelectual, mas aí fica dando. Meu óculos não é tão bom igual o seu, fica dando reflexo. Trabalhar pra comprar um óculos bom. Então, o Vinícius, ele é formado em História pela Unesp, em Assis, né? E uma longa caminhada aí na educação, há muitos anos, né? E depois ele quis também se formar em psicopedagogia. E aí, trabalhando aí na educação, agora você trabalha numa empresa que é uma líder mundial em educação, né? Se tratando. Aí a gente não vai falar para não fazer propaganda, mas se quiser patrocinar, já começa. Sim, E aí você entrou nessa questão da educação também, né? Bem-vindo a esse mundo cruel da educação, né? sim. Eu acho que depois que a gente faz a universidade, né, é um caminho meio que sem volta, né? Não Quando é. você escolhe estar na educação, né? Depois que você é picado já era, né? Você entra e Não tem como aí ignorar, né? Assim, se é uma coisa que você não vai ligar, né? não, não. Bom, eu sei que você estudou em escola pública também aqui, né? Na Uhum. cidade de São Paulo, né? E aí você passou numa universidade pública. Como é que foi esse acesso que você teve, assim, só pra gente, pra você se apresentar pra galera, pra quem não te conhece? Uhum. Bom, prazer a todo mundo, né? Primeiro. E esse lance de entrar numa universidade, né, pública, vindo de escolas públicas, às vezes é muito complicado porque entra na questão do acesso, né? Que na nossa época, lá em 2009, era muito pior, né? Eu acho que o Benê, ele comentou um pouco disso na live dele, né? Do Sim, quão foi difícil ótimo. é entrar numa universidade pública. Hoje nós temos estamos caminhando, né, para essa democratização da universidade pública, mas ainda é um caminho muito longo, eu acho, né? Sim. E quando você vem de uma escola pública, por exemplo, você precisa ter uma rede de apoio muito grande, né? Então, é um privilégio, sim, você conseguir ter uma família que te apoia a estudar, ter condições para o estudo, né? Fazer cursinho, por exemplo, né? Então, eu Sim. fiz cursinho, né? Eu não entrei na universidade sem fazer o cursinho. Então, eu fiz. E isso é um puta de um privilégio, né? Que É um ponto a mais. não, sem dúvida, você já sai na frente de muitas pessoas. Eu tinha internet em casa, né? Eu tinha esse acesso a instrumentos e a ferramentas que me deram essa oportunidade, né? Então a gente não pode esquecer do privilégio que a gente teve, Sim, sim, é né? importante saber, né? Sim, sim. E a sua família sempre foi muito participativa também, né, na sua Sim, minha educação. família sempre foi, minha família sempre me apoiou muito, independente das escolhas, né? Quando você está com 17 anos, por exemplo, você não tem ideia do que você quer fazer,
né? E aí você tem que prestar um vestibular, né? Exato, exato. Você não tem noção do que vai ser a sua vida, né? Você não tem maturidade para escolher o que você vai fazer pelo resto da vida, por Sim, exemplo, né? sim. E, e eu ia fazer engenharia química. Tipo, Ai, nada, menina. nada a ver com a área de educação, né? Sim. E aí foi uma brincadeira minha e da Liza. A gente decidiu, na Unesp, não, na época não tinha o curso que eu queria, que era engenharia química, nem o da Liza. A gente falou assim, ah, vamos prestar um curso juntos. Bem adolescente, né? Aquela coisa, tipo, bem Escolhendo o adolescente. futuro, né? Desse jeito. Ah, vamos prestar um curso juntos? Ai, vamos. Você gosta do quê? Ah, eu gosto de história. Você também? Ah, então tá, história. Tá, onde? E aí você agora onde? Ah, Franco ou Assis? Ah, Assis. Eu nem sabia onde era Assis no mapa, né? Onde fica, Não- né? Que lugar Onde é esse? fica? E isso também é um pouco da falta de conhecimento que a gente tem, né? Quando você está no terceiro ano do médio, você não tem um conhecimento do que é isso. Na época, eu acho que o acesso ao que é uma Unesp, por exemplo, para gente que é de São Paulo, é muito mais complicado, né? Você achava assim, Não, sei lá o que era a Unesp, né? Não, não. não, É o você não tinha esse fácil. conhecimento. É Uhum. verdade. Você não tem mesmo. E aí, E depois é que uma você coisa, entra, né, na universidade, aí é a live do Benê. Todos os perrengues que ele comentou lá. é tudo aquilo lá, né? É tudo aquilo ali. É tudo aquilo ali. Mas aí então você veio para a educação, né? É isso. Vim. Sim, sim. Aí eu vim E aí, para a área de educação, que foi onde me identifiquei, né? E comecei dando aula. Não dei aula de história, né? Então me formei em é história, verdade. mas aí um pouco da minha trajetória é essa, né? Fui dar aula de inglês, né? E aí virei coordenador de escola. E aí agora eu tô na empresa de educação, né? E aí foi esse o meu Então, e caminho. E no aí meio disso agora, tudo fiz a psicopedagogia, né? porque a gente não para, não. Não, não paro, porque é a necessidade de pensar um pouco a dificuldade, né? O que é a psicopedagogia, por exemplo? Você trabalha com as dificuldades de aprendizagem, né? Então, eu Sim, via que os meus alunos tinham N dificuldades e eu não tinha como ajudar, porque eu não ajudar. tinha, eu precisava procurar, né, mais E a informação, gente não é precisava procurar preparado para outras isso, né? coisas. Na Não. faculdade. E aí é Você não que tem é uma o grande preparação para lidar. e esse é o grande abismo, né? A faculdade de licenciatura, ela não te ensina a dar aula, né? Sim. Ela fica tipo, na verdade, assim, é uma piada, né? Na Sim. faculdade, as matérias de educação. Então, você vai Nossa, é aprender, uma bagunça é uma bagunça, é uma bagunça. Você vai aprender a ser professor dando aula dentro da sala de aula. dentro da Dentro da sala de sala de aula. É muito sim. complicado, né? Não, e agora você está vendo a educação pelo outro lado, né? Porque você era aluno e agora você trabalha no outro lado da educação, né? E aí fica mais nítido algumas perspectivas, assim, que vão mudando. Tipo, sei lá, eu ficava pensando assim, quando eu estava na escola, eu tinha uma visão de aluno, né, e tal. Daquele aluno que pergunta, e aí, professor, você só dá aula ou você também trabalha, né? Tipo, umas coisas assim. E Sim, né? aí, E aí, esse tipo de pergunta é muito comum, né? E principalmente, por exemplo, para professores de inglês, né? sim, Que acha que é um hobby, né? Tipo, que não é não, isso, que não é né? Então, trabalho, né? O professorado não é um trabalho, né? Tipo não. isso. Então, e aí vem essa questão da minha pergunta mesmo, desse sucateamento da educação, né? E se tratando dos funcionários que trabalham para a educação, que são completamente maltratados pelo sistema, e a própria educação mesmo. O que que você acha, assim? Comenta um pouco sobre isso. A questão é um desvalor, né? Que sem fim, assim. Eu acho
que é muito triste a gente ver como a educação é negligenciada nesse país, né? Eu acho que a educação tem que ser o princípio, né? Ela Sim, tem que ser. Então, para um país se desenvolver, para qualquer coisa acontecer, a gente precisa de uma educação de qualidade, né? E isso a gente não tem, né? E é o que gera cada vez mais as diferenças sociais, né? Porque hoje a gente tem a educação como um bem de consumo, o que não deveria sim. ser, né? A gente tem a educação como um bem, né? Então, se Como você comércio, tem né? como um comércio, se você tem condições, os seus filhos vão estudar em boas escolas e isso é um grande, tipo, status, né? Você ter condições de colocar um filho numa boa escola. Por quê? Porque a escola não dá conta, a educação não dá conta, né? E aí, cada Sim. vez mais geram as diferenças todas, né, sociais. E a diferença é muito grande, né, do ensino público para um ensino privado de qualidade. Porque também Não, existem é absurdo. o ensino privado que não é de qualidade também, que é só mercadológico, né? Assim como também existem muitas escolas públicas que têm um Sim, ensino muito excelente, assim, né? sim, sim, É um existem. pouco complicado, assim. A diferença eu acho que é gritante, né? Você ter uma possibilidade, por exemplo, de uma concorrência de um vestibular, que é o que a gente está falando, no terceiro colegial, de um Uhum, particular para um. Porque normalmente particular também tem a possibilidade de pagar um cursinho. Então você faz uma escola particular, você paga um cursinho, e aí você quer entrar numa concorrência com um aluno de uma escola pública. É isso, uhum, né? E aí sim, vem nessa questão também de que a gente estava agora sem ministro da educação, né? Nós estamos, sim, recentíssimo, né? e que o ministro estava Não que a nessa gente proposição. tinha, né? É, mas o ministro ele tinha essa proposta de continuar com o Enem, né? Uhum. E achava, afinal de contas, que não é, estuda quem quiser, né? A internet está aí para todos, era isso que ele Ah, imaginava, sim, assim, né? sem dúvida, né? Ele achava, eu não sei em que mundo ele vivia, né, sinceramente, em achar que era possível que o Enem continuasse, porque não é, não, a chance de estudo, né, é muito baixa, né, para as pessoas. Se a gente para pensar que as soluções que nós temos hoje, né, que as escolas tiveram que achar soluções para continuar Sim, as aulas, né? Então migrou o que a gente tinha em sala, né, presencial para o ambiente digital, né? E sim. aí isso foi um remédio, né? Não foi nada que funcione Não, foi de 100%. um dia para o Foi outro, de um dia né? para o outro, né? Então começa por Foi. isso, né? Segundo, as plataformas que foram lançadas e que as escolas estão utilizando, a maioria delas são para computadores, né? Sendo que, segundo o IBGE, por exemplo, 57% da população tem acesso a computador, né? Então, Ou como que seja, fica? né? Que conta que é essa, né? Que Que conta igualdade que é é essa? Uhum. E aí, como que você quer que um Enem que dá o acesso à universidade pública continue, sim. né? É muito complicado, porque os privilégios são Parece todos até. diferentes. Nem parece negligenciar, parece um total desconhecimento da própria população por parte do ministro, né, do ex-ministro, de imaginar que, por exemplo, na nossa época, quando a gente prestou vestibular, o Enem não era quase nada, né? Ele era um Não. pontinho a mais que tinha que eu discuti da outra vez com o Uhum. Benedito também. Mas Sim. agora, ele faz você ir para as universidades, né? Ele te dá uma abertura muito maior para as universidades, né? E aí, E ainda que é isso, né? A questão do Enem, ele te dá a chance de entrar nessa universidade, porque depois, para se manter nela, é um outro aí já é outra capítulo. conversa. É um outro capítulo que é muito complicado e a gente já conversou também, né? Sobre isso, Nossa né? Senhora. A questão da permanência na universidade, que aí é outro Sim. capítulo.
né? É uma outra live, né? É uma outra história, né? Mas sim, então como que a gente, no meio disso tudo que a gente está passando, como que a gente continua com um Enem que dá acesso a essa universidade? É incabível, é incabível, Sim, eu né? concordo também. Eu acho que é quase que inimpensável, assim, você imaginar que. É meio que fala assim, vamos deixar do jeito que tá pra ver como é que fica, né? Tipo, finge que tá tudo bem, que nada tá acontecendo. E aí, no meio dessa pandemia toda, aí vai a pergunta da nossa live, né? Tem lugar para educação nessa pandemia? O que que você acha? Tem lugar para educação. Acho que tem que se pensar a educação, né? Eu acho que hoje, por conta do coronavírus, é quando bateu na porta mesmo, assim, tipo, precisamos pensar sobre educação. Precisamos pensar o que está acontecendo, né, com tudo isso e pensar quais vão ser os próximos passos, né? Então, com a pandemia, o que a gente teve foi as escolas invadiram as casas, né? E aí escancarou toda essa desigualdade que a gente comentou. Né? Então, uma coisa é a pessoa que tem um acesso, que tem um quarto separado para conseguir dar conta desses estudos. A E que outra, consegue, né, ficar nesse quarto horas estudando, né? Nós temos uhum, que ver isso também, porque, sim, sim. né, é E meio aí, complicado. e aí Pode foi o falar. terror dos pais, né? Que aí os pais deram conta Enlouquecer. que a escola existe, né? Sim. E que a escola é importante. Então, de repente, os pais tiveram essa sacada, né? E Que eles tipo, tiveram que se participar da da, vida, né, da escolar dos educação alunos, dos efetivamente. filhos, né? Porque Sim, não tinha outra maneira, né? E sim, aí é muito engraçado porque aí de repente vem um valor, né, ao professor, então tem que vir mesmo, mas só agora, sim. né? Só agora que veio, porque a escola veio para dentro de casa e aí Que aí veio eles com. veem a importância, né, da escola. Sim, sim. E aí, por exemplo, você está tendo que se reinventar como professora, né? Sim, Para dar a aula, né? De repente, todos os professores tiveram que se reinventar, né? Porque como que eu vou atingir esse meu aluno por meio da tela, né? Porque agora a interação é por tela. Agora eu não falo mais para o aluno ficar quieto, eu muto o microfone dele. ótimo, Né? né? Funciona perfeitamente. Sim. E aí a gente teve que se reinventar também como professor, né? A escola teve que se Sim, reinventar como meio e as famílias tiveram que se reorganizar para dar sim. conta disso. Então é muito complicado, porque quando a gente para pensar na educação e na escola, a gente tem a escola, que é uma instituição do século XIX, né? O mais recente, a instituição do século XIX, com professores do século XX lidando com alunos do século XXI. A Nossa, é conversa isso não mesmo. ocorre. A conversa não ocorre. Sim. Sim. É. Não, e pessoas agora, porque assim, nós temos os nativos digitais, né? Os que já são nascidos na tecnologia, e mesmo assim tem uma tecnologia bem limitada, porque eles acessam mídias sociais e jogos. Agora, se você pedir para um aluno de 12, 13 anos acessar um e-mail, acessar uma plataforma, eles ficam totalmente perdidos, eles não conseguem. E do outro lado da tela, nós temos os não nativos digitais, que foram Uhum. obrigados a entender essa nova tecnologia para ontem e lidar com elas de um. Ou seja, nós demos um passo de 10 anos em uma semana, né? Sim, Eu sim. vejo, assim, alguns professores que eles não dão conta, e não é porque eles são terríveis como professores, mas é porque eles não são nativos, né? E isso é um problema. E é a questão de que na formação de professores, né? Que é uma outra Sim, grande deficiência que a gente tem, né? Nós não somos formados em metodologias ativas, por exemplo, que é o que a gente precisa hoje, né? Então, quando a gente traz a sala de aula para a tela, o que a gente mais precisa é de metodologia ativa,
né? Sim, Então, sim. trabalhar com a tecnologia, usar a tecnologia a favor do aprendizado. Só que como que eu vou fazer isso como professor se eu não tive isso, O né? ensinamento, né? Como que eu vou trabalhar com isso? Então é muito complicado. E Sim. isso quando a gente está falando de ensino privado, né? Que quando a gente vai para a esfera de ensino público é uma outra dificuldade, né? Não, aí já vai para um além, né? Já vai para Uhum, um passo além. Porque, assim, dentro da escola particular, você até que supõe que as crianças vão ter um acesso à internet, né? Então uhum. fica tudo mais fácil. É quando você está numa esfera pública, você não pode supor que aquele aluno tenha um acesso. Às vezes a pessoa tem um computador para a família inteira e o pai e a mãe também estão trabalhando naquele lugar, Sim, né? sim. Como E aí, lidar com esse EAD forçado, né, que a gente teve sim, agora? e ainda assim, eu acho que o que a gente tem que pensar daqui para frente é justamente nisso, né? Porque existem algumas discussões hoje que falam, então agora o EAD vai pegar, Vamos não embora é? pro EAD, todo mundo. Aham, agora o que a gente precisa ter consciência é de que o que nós temos hoje é um tapa-buraco. A gente não tem uma metodologia EAD, né? O que nós estamos fazendo hoje, a gente está dando conta para que o prejuízo seja menor na aprendizagem desses Sim, alunos, né? Para que sim. reduza o prejuízo, porque ter prejuízo vai ter nessa aprendizagem. Isso eu acho um porém também, sabia? Porque eu entro muito nessa questão que você falou, né, de correr atrás do prejuízo, né? Eu sinto que agora parece que existe uma cobrança para produtividade, né? Então você está em casa e essa criança ela tem que produzir, então ela tem que fazer muita lição o dia inteiro, que é para também não encher o saco do pai e da mãe, né? Também tem isso. Então, Uhum. assim, aí a criança, como é que fica o psicológico da criança, assim, você sendo psicopedagogo, é mais fácil de você falar desse psicológico dessa criança que está sendo pressionada pelos pais a produzir junto com a escola, porque a escola também está sendo pressionada pelos pais a fazer essas crianças produzirem, para não perder o ano, né? Sim, sim. E aí começa por, pelo simples fato de um dia eu estava indo para a escola, no outro eu tô aqui em casa. Né? E aí existe a questão de territorialidade, né? Eu sei que a escola é o espaço de estudar isso na cabeça dessa criança e desse adolescente. E eu sei que a minha casa é o espaço de ficar de boa e fazer as lições de casa que eu preciso fazer de vez em quando, né? E aí, do dia para a noite, muda que a sua casa não é mais o ambiente onde é só para você jogar o seu videogame e fazer a sua lição de casa. Na verdade, você tem que produzir o tanto quanto é esperado que você produza na escola, né? Então, não vai rolar do dia para a noite. Não vai rolar. Precisa de todo um preparo para isso, né? Precisa criar um pensamento, e isso junto com a família, junto com a escola. Eu acho que a gente tem que pensar nesses três atores sempre, né? Então eu tenho que pensar na família, eu tenho que pensar na escola, eu tenho que pensar no aluno. E como que o diálogo vai acontecer aí, para que essa aprendizagem ocorra, para que essa E aprendizagem não ocorra de forma traumatizante, né? Que a sim, criança fique traumatizada com aquilo, assim. E aí uhum, vem essa questão da metodologia ativa que você falou, né? Como que nós, professores não formados em metodologia ativa, vamos formar alunos em metodologia ativa, sim, sim. né? E assim, para agora, né? Porque é o que eu estou precisando. Eu preciso que todo mundo domine as metodologias ativas e que pense nas competências socioemocionais do século XXI por meio da internet. É isso Sim, que a gente tem que agora fazer já. hoje. É isso que a gente tem que dar conta, né? Então, é muito complicado, né? Pensar nisso. E Sim. pensar quando, até quando, né, a gente vai conseguir, né, manter essas Não, e aulas, pensar manter. também
que por mais que a gente volte de quarentena, por exemplo, a gente está caminhando, todo mundo percebendo, né? Que a gente está caminhando para uma volta à quarentena sem nenhuma proteção, sem nenhuma garantia de que nós não seremos contaminados, né? E a escola Uhum. é um ambiente que ele funciona com muita gente, né? E E muito assim, então, contato, né? É um contato com todo mundo o tempo inteiro. como que você vai introduzir essas pessoas de novo nesses lugares desse jeito? Então, vai ter que ter uma introdução lenta dos alunos de volta para a escola. Então, essa metodologia não vai acabar também amanhã, quando a pandemia voltar da quarentena, sabe? Isso vai ter que ser uma coisa lenta Uhum. mesmo, né? Gradual, assim. E o que exigiu, né, né, a pandemia exigiu a autonomia, né, na aprendizagem. E aí deixou escancarado isso. Coisa que Paulo Freire já falava há muito tempo, né, que era Né? importante que o aluno tivesse a autonomia, que fosse o senhor do seu aprendizado, né? E de repente a gente viu que sim, o aluno precisa ser autônomo, né? A aprendizagem ela tem que ser para esse caminho da autonomia, né? E aí de repente a gente viu que a gente falhou. Falhou. A gente falhou e Falhou. falhou muito grave. A gente falhou, Falhou. porque nenhum aluno nosso é Gente, autônomo. completamente dependente, né? Aham. E aí a gente vê que nós, como educadores, a gente falhou, gente. E aí é aceitar essa falha, né? E pensar o que eu posso fazer daqui para frente, né? Porque não consegui, não, os meus alunos não são autônomos por N motivos, Sim. né? E por N variáveis, mas não, eles não são. E hoje a gente vê o quão importante é a autonomia na aprendizagem. E O esses quão alunos, importante a é que o gente vai aluno. entregar eles, a gente vai entregar eles para as universidades completamente dependentes, né? E aí eles têm que ser obrigatoriamente se tornarem independentes do dia para a noite dentro de uma universidade, né? Sim, É um sim. complexo isso, né? Uhum. O Benedito está perguntando para você o que que é metodologia ativa. O que a gente Metodologia está. ativa, Benê, é, é uma forma, né, de se trabalhar muito com. É um diálogo muito grande entre a tecnologia e a sala de aula, né? Então vai muito nesse caminho, assim. Né? Então, como que eu uso a tecnologia para trabalhar temas da sala de aula e construir esse conhecimento, né? Então, basicamente, é um pouco disso, assim. Como que eu trago uno a tecnologia com os conteúdos que eu preciso ministrar para que o aluno ele consiga ser mais ativo na sua aprendizagem, né? Então tem aprendizagem por problemas, né? Então você vai resolver problemas, você vai projetos, né, Construir transdisciplinares, coisas, né? construir coisas. Então a metodologia ativa exige do aluno uma participação mesmo mais ativa, não aquele aluno que só fica lá absorvendo ali, né? Tá ali, fica ali. Não. Sentado. A metodologia ativa exige do aluno. E hoje, por conta da tecnologia que a gente tem, claro que levando em consideração que nem todo mundo tem esse acesso, a metodologia ativa é muito do aluno pesquisador, né? Então ele vai ter que ir atrás, ele vai ter que usar essa internet que ele tem o acesso para construir o conhecimento e para trazer nas aulas discussões, né? Então a gente precisa É, fazer isso. dentro dessa metodologia, isso que você falou, é as aulas invertidas, né? Que o aluno ele vai Uhum. trazer o conhecimento para dentro da sala de aula e aquilo vai ser debatido. O que seria assim, Exato, ele nossa, vai fazer a sonho de pesquisa todos os dele professores. e aí ele vai trazer. Então, por exemplo, isso é algo que a gente poderia usar, né, agora, Sim. né? Se o aluno tem esse acesso, dar essa possibilidade. Você vai lá, pesquisa e na aula a gente vai discutir, né, sobre com N Uhum. temas. E aí a Sim. grande dificuldade, né? De que aí vai tá exigindo o quê? O que a gente falou da autonomia. Que aí o aluno que ele precisa ir atrás para depois É o aluno debater. investigador, né? Isso. É o que seria a base do aluno cientista, né? Que é aquele aluno Sim. que investiga e que faz a sua
o seu contato, né? Não é assim, porque o que a gente tem hoje, né? Igual você falou, a nossa educação do século XIX é o mestre passa seu conhecimento e os alunos absorvem Isso é uma coisa, automaticamente. gente, isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que eu odeio a frase de que professor transmite conhecimento. Professor não é USB. Você não transmite nada, entendeu? Você constrói. Então, não é transmissor. Professor não é coronavírus que vai estar alguém transmitindo para o outro, entendeu? Você vai construir. Achei Então, ótimo. então é isso, sabe? Não rola. Não rola pensar na educação como transmitir conhecimento, Não, sabe? e é completamente achar que o professor não vai ter nada, não vai ganhar nada do aluno, né? Nenhum conhecimento que o aluno possa trazer para o professor, sabe? É Sim. impensável isso. Cada um. E essa grande defasagem, assim, que a gente tem, às vezes, e é o que a gente tem que refletir como educadores, né? É Sim, o quão aberto eu tô também para para essa receber isso, troca. Para essa troca. sim. Não, e Então, tem muitos professores que estão ativos que eles acreditam nessa metodologia, né? De que o professor, ele é o detentor do conhecimento e o aluno não tem que discutir, né? Argumentar com o professor, Uhum, né? Existe ainda muito isso. E de professores, não precisam ser velhos, assim. Ai, nossa, mas esse professor, ele é velho. Não, é a mentalidade construída, né, desse sistema. Que a sim, gente fala tanto em metodologia ativa, mas na sala de aula a gente continua oprimindo o aluno. exato, Ficar exato. em silêncio. E a grande questão é que a aprendizagem ela só ocorre se ela é significativa para o aluno. E o que, que é isso, né? O que, que é a aprendizagem significativa? É quando o aluno consegue fazer relações com a vida real dele. Sim. Né? Então, quando o Consegue aluno ele comparar, consegue né? ver que aquilo que ele está aprendendo em sala de aula ele consegue aplicar na vida real, o aprendizado ocorre porque é significativo. Ele fez relações com a vida real Sim. dele. E o grande problema hoje da nossa educação é que nada faz relação com a vida real. É tudo na teoria, né? Tudo muito teórico. E aí, quando você vai Uhum. resolver um problema. Olha, para você ter noção, né? É bem complexo isso mesmo. Porque esses dias eu tava cortando um bolo. Eu falei, olha, se eu tivesse prestado atenção na aula de fração, eu tinha conseguido fazer Mas na esse bolo. verdade se O o professor aprendizado tivesse feito, tivesse acontecido dessa forma, por exemplo, com esse exemplo, fazendo essa relação, a tudo vida seria seria muito mais fácil. Eu muito saberia mais. aplicar Pitágoras, sei lá, Bhaskara, não sei. Para que Não, também serve, não é pra tanto, né? Vamos por concordar que a exemplo. gente. Mas eu acho que deveria, tem alguma relação, né? Não, Com tem com total a relação. vida real, só que eu não descobri essa. E é por isso que eu não sei. É por isso que eu não sei esse tópico, porque não foi significativo para mim. Eu não consegui Sim. aplicar na minha vida real, eu não aprendo, né? E aí é a grande dificuldade desse momento de pandemia. Como que eu crio vivências significativas nos meus alunos? Como, Entendeu? né? Como? Né? É bem tenso, assim, Ó, a o discussão. Felipe fala que Plutarco, há muitos séculos, já disse que a educação é muito mais parecida com acender uma chama do que encher um copo. E é exatamente isso que a gente Exato, está falando. Então, exato. assim, tem pessoas de 1000 anos falando a mesma coisa pra gente e a gente insiste em acreditar e aplicar a educação como uma coisa opressora, né? Estamos Uhum. aí para isso, há séculos fazendo isso, né? E aí a gente sabe que deu errado, né? Deu errado por E conta continua. do que a gente tá vivendo, né? Hoje. É Sim. bem complicado, é bem complicado. E então, aí fica essa questão, assim, né? Do que a gente estava falando, tudo. E ainda essa propaganda. Eu assisti a propaganda do Ministério da Educação, que falava sobre o Enem e tal. E parecia muito merocrático, assim, né? Tipo, onde está essa meritocracia que eu não achei ainda? Pois Onde fica é, essa meritocracia? onde que fica, né? Eu acho
que se a gente tira a questão de mérito e coloca como privilégio, a discussão toda muda, né? Então, eu não tive o mérito, né? Eu tive o privilégio de, eu tive o acesso a, né? Então, a partir do momento que a gente para de pensar em mérito e pensa na posição de privilegiados que somos, muitas Sim, das vezes, a discussão ela vai para um outro caminho, né? E aí eu acho que é muito mais rico, né? Quando você tem a noção do privilégio que você teve, né? Por menor que seja, né? Então, eu acho que a nossa função também, a nossa função social como professores é essa, é escancarar esse privilégio que sim os nossos alunos têm, muitas vezes. e dói, sabia? Claro que Dói. dói. E quando você fala, você tem privilégio, eles acham que você tá xingando ele. E Sim, na verdade, sim. não, você tá dizendo algo que você tá incluído também. Porque, por exemplo, eu estudei em escola particular a minha vida inteira. Como que eu vou falar que eu não tive privilégio? Minha mãe Sim, pagou um curso de inglês. Eu sei falar inglês, mas eu não nasci sabendo falar inglês, entendeu? exato, Existe toda uma exato. coisa por trás disso, né? Todo um Uhum. apoio, coisas. E assim, como é que fica isso quando você, por exemplo, tem um ministro da Educação voltando de novo, que barra um projeto de inclusão de negros e deficientes nas pós-graduação, né? Foi isso que ele Uhum. barrou. Uhum. Não, O que a é gente está dizendo surreal, né? É para essas surreal. pessoas? A gente vê que não, a educação não é prioridade, né? Com ações como essa. A gente vê que não, a educação não é algo que estão preocupados, né? Assim como a saúde também. Acho que a educação e a saúde são duas áreas que são extremamente desprivilegiadas nesse país, né? E dói, né? Dói muito pra gente que tá nesse meio ver o que fazem e o que querem fazer, né? Com essas duas áreas. É muito complicado. É muito complicado, porque de repente você não vê saída, né? De repente você, como professor, né? E você que acredita tanto que sim, a educação é libertadora, que sim, a educação é um meio transformador, né? E é um meio transformador social, você vê que estão sufocando isso, Sim. né? E eu, por exemplo, acredito muito nisso. Eu acredito muito no poder transformador da educação, né? O quanto Não, eu ela também. consegue Eu também. transformar as pessoas e transformar as realidades das pessoas. E aí, quando você vê essas atitudes de ministro, né, você fica descrente. Desacreditado, né? Uhum. Você fica assim, o que que tá acontecendo, sabe? Você olha pro lado e você não vê horizonte, né? De repente, com algo que você carrega a tua vida inteira, que você tá nessa área porque você gosta muito, porque você se identifica, porque isso vai além isso já é um valor para você, Sim. você vê sem nenhuma perspectiva, Não, e né? aí depois assistir vídeos de políticos falando que só vira professor quem é burro e não consegue atuar, né? Então eles falam que a classe dos professorados do Brasil de burro. Gente, o que seria de vocês sem aquela pedagoga que teve a maior paciência, meu amor, de pegar na sua mão e te ensinar a ler e escrever? Onde você estaria? Com todos Sabe? os desafios, com toda a falta de recurso, e Sim, ainda sim. tá lá, né? Gente, eu cansei de ouvir os professores falando que tinha que fazer vaquinha para comprar papel higiênico, para comprar papel sulfite, para imprimir as coisas. Então, assim, a gente, além dos professores ainda ser uma classe que ganha pouco, a gente ainda investe na educação. Porque a gente Olha, acredita, né? Porque a gente acredita. sim, Então é bem complicado, né? Eu acho que o que está tá muito escancarado hoje é a grande desigualdade que existe na educação, né? sim, E essa questão do privilégio, né? E de que os alunos têm sim que ter essa noção, né? sim, sim. E aí é isso, assim. Eu acho que
que o que a gente precisa pensar, né, é o que será da educação pós-pandemia, Pós-pandemia. né? O que Uma será da próxima live, educação? vamos ter que pensar, né, isso na próxima live. O que vai ser? O que vai ser da educação pós-pandemia, né? Esse, É você o sabe que eu estava grande. conversando com as professoras aqui, e a gente vê isso também, sabe? Essa lacuna de um ano, que vai ser uma lacuna, porque você exigir que o aluno tenha uma detenção de algum conhecimento do jeito que as coisas estão, é uma utopia, assim, né? Achar que o aluno vai aproveitar 100% essa educação, né? Isso porque há muitos anos os pais estão delegando a educação dos seus filhos à escola. Tem isso também, Sim, né? sim. E aí a hora que os pais têm que tomar a rédea, eles ficam enlouquecidos e eles não entendem, não conseguem, né? Aí vem aquilo que você falou da valorização do professor, né? Sim, agora Mas aí eles viram. nós temos esse cenário e as coisas acontecendo muito rápido assim, e aí, né? E aí, Como né? Eu acho que ficar o que nessa a gente tem que lacuna? pensar, né, e o que a gente tem que caminhar hoje é para uma educação transdisciplinar, né? E o que é uma educação transdisciplinar? Então a gente tem que pensar, por exemplo, multidisciplinar. O que é educação multidisciplinar? É o que a gente tem hoje. É o que todas as escolas trabalham praticamente hoje, que é o quê? Você tem as matérias, história, geografia, ciência, inglês, química, barará, você tem as multidisciplinas e elas constroem o conhecimento, né? Sim, Às vezes separado, né? nada tem relação com nada, né? Não Sim, consegue fazer nenhuma relação. E aí a gente tem, por exemplo, a interdisciplinaridade, que é o quê? Quando duas disciplinas geralmente trabalham um tema. Então, história e geografia, casadinhos, né? Química e física, você consegue. Mas o que a gente tem que caminhar hoje é para uma transdisciplinaridade, que vai além das disciplinas, né? Então, eu não tenho que só pensar em história e geografia, né? Eu tenho que pensar em construção desse ser humano. Eu preciso que ele consiga se refletir a sua própria existência. Então, acho que o sim. que a gente tem que pensar daqui para frente é uma educação transdisciplinar, que atravesse essas disciplinas e que traga um diálogo muito maior, né? Para que forme, sim, pessoas capazes de pensar, né? Pessoas Eu capazes acho de criticar. que nessa transdisciplinaridade é até a quebra das paredes, né? Tipo, vamos parar de enquadrar as crianças numa sala, né? Nós temos educações, nós temos educadores que já pensaram isso, nós temos uma educação montessoriana, nós temos Waldorf, Escola da que fala, Ponte, lá em Portugal, Espanha. sim, que fala muito sobre essa quebra da parede, né? Deixa o aluno construir o seu conhecimento, né? E o que a gente não leva em consideração é o próprio aprendizado que ocorre com os pares. Sim, Né? E a gente tem um medo muito grande, né? A gente, como professor, às vezes, de que deixar o aluno construir o conhecimento com o outro, né? Isso a gente tem que parar de ter esse medo, porque não vai tirar a minha autoridade, a minha sabedoria, né? Pelo contrário, isso só vai reafirmar que sim, eles estão construindo conhecimento porque eu soube mediar isso, é um né? papel de mediação, né? É Uhum. daquele do trabalhar em equipe, das coisas assim. Eu acho muito mais válido do que isso mesmo que você falou da transmissão viral do conhecimento. Que Tipo, tem não aqui é. na minha cabeça e eu vou Uhum. transmitir. Eles se empenham mais também. Você vê, por exemplo, quem coloca projeto ativo dentro da sala de aula, eles ficam muito mais interessados, eles pesquisam, eles vão atrás. É impressionante como muda a perspectiva, né? De quando o Uhum. aluno ele se interessa por aquilo que você está falando. Mas dentro Sim, disso tudo, nós temos um currículo escolar, que nos obriga a não exato. ser exatamente isso, né? Uhum. E E se aí é você não toda conseguir o essa currículo, discussão que o buraco é muito embaixo, né? O buraco começa num currículo, o buraco começa na formação desses professores, o buraco começa no acesso que esses alunos têm à tecnologia e à informação, sim, né?
E aí a discrepância e a desigualdade só vai aumentando. Então, enquanto a gente não pensar que pensar a educação como princípio, como começo de tudo, e que sim, ela tem que ser universal e tem que ser para todos, a gente não chega em lugar algum. Com pandemia ou sem. Sim, Eu sim. acho. Nós tivemos um período, né, de grande patrocínio da educação. Nós tivemos até a abertura de novas universidades durante um tempo. Mas esse foi um projeto deixado para trás, né? A educação realmente, igual você falou, é um projeto, é uma pasta que foi deixada para trás e o governo E que após dói, governo né? não se interessa mais por isso, né? Uhum. Sim, sim, sim. Dói. Dói, dói. E aí a gente fica sem chão mesmo, sem saber, afinal de contas, para onde vamos, né? O que O que, faremos, né? pois é, e aí eu sofro um pouco ao pensar no o que vai ser da educação depois disso tudo, né? Porque se já não é, o que será depois, né? Porque agora nós temos outras preocupações, né? É Uhum. isso que está acontecendo agora. Nós temos outras preocupações. Tipo, não, por isso que o tema dessa live eu queria falar se temos lugar para a educação numa pandemia, porque parece que não tem, né? Sim, Parece sim. que os alunos, assim, é uma pressão, os alunos estão completamente abandonados e Uhum. e parece que nos cobram o seguinte, que quando voltarmos ao que éramos antes da pandemia. Antes, né? E Nada. como que a gente vai e isso é um outro tópico importante de ser falado, é como que a gente volta ao que era antes se nós não somos o que éramos antes, né? Como que a gente volta para um normal se nós, depois de 3 meses trancados em casa, não estamos tão normais assim? Né? Então, como que a gente faz esse tipo de discurso? Né? Tá sendo muito De sofrido para vamos todo voltar. mundo. Está sendo muito sofrido para as famílias, está sendo muito sofrido para os professores, está sendo sofrido para os alunos. Então, como que a gente vai voltar a essa normalidade se está todo mundo sofrendo, né? Se está todo mundo sem saber o que vai ser do amanhã, sabe? Não, e Não tá muitas fácil para ninguém. pessoas que perderam seus parentes também estão tendo que lidar com esse luto no meio disso tudo, né? E parece que essas pessoas elas não estão sendo ouvidas. Tipo assim, nós da educação, nós que estamos na base, né? Porque a gente está na base, não é uma educação universitária, né? Não estamos sendo ouvidos, né? Sim. Tipo, há muitos anos. Não foi agora. Ai, não, Uhum. agora. Agora descobriram que o professor ganha mal. Agora descobriram que o professor passa na sala de aula. Agora que eles descobriram que a educação está sucateada. Uhum. Coisas que a gente vem dizendo há anos para as pessoas. E agora, de repente, faz sentido, né? Essas reclamações. De repente, viram o valor, né? Por conta disso, né? De que, antes a educação sempre foi delegada, né? A família delegava. Né? Não, não Sim. é meu. Você vai lá pra escolinha e vida que segue aqui, né? E aí, de Mas você repente, sabe, a vida não tá seguindo não, mais. é uma coisa que a gente ouve muito dentro da sala de aula, sabe? Mas, gente, eu pago a escola para você educar meu filho. Sim, Então, né? Na verdade, você paga a escola e eu espero que seu filho saia melhor do que isso. Né? por favor. Eu acho que é essa a nossa discussão, né? Ai, gente, foi muito legal esse papo. Nossa, passou muito rápido. Eu fico ansiosa pra fazer essas lives e depois parece que em 5 minutos acabou. Pois é. Pois é, mas já tá acabando? Não tô vendo. Já, menina. Já? Então tá. Tem mais Mas aí, quer algum falar mais alguma tópico? coisa? Quer falar, mandar um beijo pra alguém? Não, eu Para as acho gays? que um beijo pra todo mundo, gente. Fiquem em casa se puder, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente vai passar por tudo isso. E que
a gente consiga transformar algo, né? Sim, Disso tudo. Acho que isso é saia. importante, né? Que saia alguma coisa e que não, né? Não precisa, a gente não precisa achar que tem que produzir igual, que a gente tem que fazer tudo como se a vida tivesse normal, né? Não, você pode produzir menos, você pode não entender tal coisa, né? Ok, Sim, não tudo tá bem, fácil para né? ninguém. Tudo bem. Professor, né? Professor, parabéns para todos os professores. Eu acho que todo Sim, com mundo certeza. tá se desdobrando, todo mundo teve que se reinventar, né? De repente, o professor virou youtuber, né? E teve que lidar com muitas coisas, criar muitos conteúdos, né? Sim, E isso a gente viu que o professor tá tirando leite de pedra. como sempre, né? Sim, sim, mais uma Porque, vez. porque a Né? gente Mais uma acredita. vez. Estamos aí porque a Sim, gente porque a gente acredita. acredita e a gente está querendo minimizar, né, todo o prejuízo que vai ter aí. Mas É é isso isso. aí. Muito obrigada, meu amor. Foi ótima a nossa Imagina. conversa. Na semana que Obrigado vem a gente você. vai chamar. Parabéns pelo projeto. Ai, obrigada. Acho que é super Te amo. importante, né, discutir todos esses temas que estão aí, né? Latentes. Uhum. Semana que vem a gente vai falar com a Liza. Vamos falar sobre leitura, livros que influenciaram a nossa vida. Vai ser um papo muito legal. Que legal. Descontrair um pouco. Uhum. E aí a gente volta semana que vem. Muito obrigada a todo mundo. Bom, Um beijo obrigado, e morro de gente. saudade de você. Também. Beijos, se cuidem e cuidem dos seus. Beijo.